Nesta aula de ultrassom da tireoide, a gente vai aprender toda a parte de sistemática do exame e vamos entender também sobre a parte de anatomia ultrassonográfica da glândula tireoide. A gente vai aprender a tirar algumas medidas e ver alguns achados normais da glândula. A gente vai aprender hoje tudo o que é normal da glândula tireoide. Eu gostaria também de lembrar que, à medida que a gente vai avançando nos módulos, nas aulas que vão vir ainda, a gente vai aprofundando um pouco mais nosso conhecimento, a gente vai adentrando aí nas patologias da tireoide. Eu me chamo Roberta Severiano, sou médica, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, tenho pós-graduação em ultrassonografia e sou mestre em saúde da mulher e da criança. E antes da gente falar de ultrassom propriamente dito, por que você deve aprender a realizar o exame de ultrassonografia da tireoide? Porque é um exame que vai chegar aí na sua agenda. O que eu costumo falar? Que a avaliação da tireoide, né, ela se justifica pela sua relevância funcional que essa glândula tem para o nosso corpo. Por ser responsável aí pela produção de hormônios T3, T4, ela é uma glândula que tem grande impacto para o equilíbrio metabólico e hormonal. Então, os médicos, eles vão solicitar, sim, a avaliação da tireoide, por isso que é importante que você saiba e que você domine também essa técnica. Antes da gente falar da ultrassonografia em si, eu queria só fazer uma breve revisão do que é, né, assim, um pouco, para a gente entender a física do ultrassom, de uma forma bem simples, mas que a gente consiga entender como é que funciona, né, esse mecanismo. Eu gosto de falar que o ultrassom, ele é como se fosse um computador onde eu tenho um monitor, onde eu tenho um teclado, esse teclado, muitas vezes, ele pode estar acoplado aqui no equipamento, e eu também tenho uma parte que corresponde a um mouse. Eu não sei se você é dessa época, mas antigamente a gente tinha aqueles mouses que tinham uma bolinha embaixo deles, não é? Aqui na ultrassom, essa estrutura, ela é chamada de trackball, é essa bola que a gente consegue ver aqui em cima, onde estou apontando, e ao lado, ó, é ela que vai, quando você movimenta o trackball, ela vai movimentar o cursor aqui no seu monitor. E aqui a cada lado, quando você quer selecionar alguma coisa ou clicar em alguma estrutura, você tem dois botões que são os botões de set. O que acontece? O ultrassom ele é ligado na energia elétrica, essa energia elétrica ela chega, ela vem no cabo do transdutor, até chegar aqui no final do transdutor, e ele vai dar de encontro, né, ele vai a encontro aqui dos cristais piezoelétricos. Esses cristais piezoelétricos, quando eles são estimulados pela corrente elétrica, eles vão ter uma vibração, e essa vibração, ele vai emitir aqui uma onda, que a gente chama de onda de ultrassom. Essa onda de ultrassom, encontrar uma estrutura, nessa onda, ela vem nessa estrutura, essa estrutura, ela reflete uma onda, e essa onda, ela volta para o aparelho, e ela vai aparecer lá no seu monitor. Essa onda que sai do transdutor e vai em direção à estrutura do corpo, é chamada de ultrassom. E essa onda que é a onda refletida pela estrutura, a gente chama de eco de retorno. É importante a gente entender isso, por quê? Porque a gente vai entender agora por que a gente fala que no ultrassom a gente tem aí na parte do léxico ultrassonográfico, que é o quê? Quando a gente vai se comunicar, para que a gente tenha uma comunicação onde todos falem a mesma linguagem, a gente fala sobre ecogenicidade. Lembra que eu acabei de falar? Essa onda refletida, a gente fala de eco de retorno. Quando uma estrutura, por exemplo, né, o ultrassom, ele bate nessa estrutura, e essa estrutura, ela tem muito eco de retorno, a gente diz que essa estrutura é uma estrutura hiperecogênica, hiper de muito, né, e ecogênica lá do eco de retorno, a gente fala assim. Então, ela é uma estrutura que ela é hiperecogênica, e no ultrassom, essa ecogenicidade, né, hiperecogênica, a gente consegue ver como uma ecogenicidade mais branca. Vamos primeiro entender aqui nessa figura. Depois a gente vai entender o que eu estou falando aqui no próprio ultrassom. Quando uma estrutura
ela, né, ela emite pouco eco de retorno, a gente fala, ó, que ela é uma estrutura hipo, né, de pouco, a gente tem o prefixo hipo, ecoica, então é uma estrutura hipoecoica. Então, se a gente for comparar aqui com o meio, por exemplo, essa coloração aqui, ela é mais escura do que essa, certo? É hipoecoica, então a gente vê como uma estrutura um cinza um pouco mais escuro. Se a estrutura, ela não emite eco nenhum, não volta nenhum eco dela, né, nenhuma onda refletida de eco de retorno, a gente fala que é uma estrutura anecoica, porque não voltou nada, a de ausente, né, anecoica. Então, a gente vai ver aquela coloração mais preta. E sempre que a gente estiver comparando ecogenicidades, e essa ecogenicidade, ela for igual, como, por exemplo, essa ecogenicidade dessa estrutura, ela é igual à ecogenicidade aqui do meio, a gente pode usar o prefixo iso, de igualdade. Então, é a estrutura isoecoica. Quando a gente vai olhar aqui para a imagem no ultrassom, o que a gente acabou de aprender aqui nessa figura ao lado, por exemplo, aqui eu tenho um corte longitudinal da tireoide, e aqui a glândula tireoide. Aqui nesse caso, eu estou vendo um achado que é um nódulo. Perceba que, se eu comparar a ecogenicidade da glândula com a ecogenicidade do nódulo, eles têm ecogenicidades iguais. Então, a gente fala que esse nódulo, ele é isoecoico, né? Porque eu estou comparando com a ecogenicidade da tireoide. Lembrando que quando a gente vai comparar uma estrutura que eu achei aqui na tireoide, né? Eu sempre vou comparar com a ecogenicidade da tireoide. Mas, por exemplo, se eu for comparar aqui a ecogenicidade desse músculo aqui, dessa musculatura anterior aqui da tireoide, com a glândula, eu vejo que essa musculatura, ela tem uma ecogenicidade, ela é hipoecogênica, ela é um pouco mais escura, ela é um cinza um pouco mais escuro do que essa da a ecogenicidade da glândula. Se eu comparo, por exemplo, aqui onde eu vejo vasos, olha, aqui a gente vê vaso na glândula, vaso aqui atrás, você percebe que é completamente preto, é anecoico, não emite aí eco de retorno. E se a gente tivesse, por exemplo, uma calcificação, como a gente consegue ver aqui, não sei se você consegue perceber, muito pequenininha, ela está aqui mais branquinha, uma calcificação aqui dentro desse nódulo, eu digo que isso daqui é hiperecogênica, a calcificação ela se apresenta assim mais branquinha. Vamos começar agora a ver um pouco de anatomia. E eu sempre gosto de falar que a anatomia no ultrassom é a mesma anatomia que a gente aprendeu lá nos livros de anatomia na faculdade. Só que a gente está habituado a estudar uma anatomia mais colorida. Mas eu vou te provar aqui que essa anatomia colorida, ela vai ser a mesma anatomia lá no ultrassom, só que nos tons de cinza. Aqui eu tenho um corte transversal de um pescoço, onde eu consigo ver aqui a glândula tireoide, atrás da glândula tireoide, a traqueia, esôfago. Se a gente for olhar aqui, ó, de cima para baixo, né, na verdade, uma que a gente tem aqui a pele, o subcutâneo, a gente tem aqui essa musculatura anterior da tireoide, o esterno-ióide, o esternotireoide, o homoióide, platisma, o esternocleidomastoide. A gente pode ver aqui também os grandes vasos, a jugular, a carótida, e a gente tem aqui, ó, a tireoide, com seu lobo direito, o istmo e o lobo esquerdo. Perceba só que tudo isso daqui, nada mais é, você tem que começar a botar na cabeça que essa anatomia colorida, ela é uma anatomia assim, cinza. Vamos começar a entender isso, que isso daqui é como se fosse isso. Veja só, no dia a dia, eu não estou vendo, por exemplo, né? Lembra que aqui na figura a gente delimitou essa musculatura aqui anterior à tireoide. Mas no seu dia a dia, você não vai precisar delimitar exatamente cada músculo. A gente vai dizer que aqui a gente tem a pele, o subcutâneo, a musculatura aqui anterior à tireoide, esternocleidomastoide. Olha só, a gente tem aqui a glândula tireoide, o lobo direito, o istmo, o lobo esquerdo. Essa parte escura aqui é a traqueia, não consigo ver aqui o esôfago, e eu vou já falar uma observação aqui legal em relação ao esôfago, e a gente vê aqui também os grandes vasos. Lembra que aqui, ó, nos livros de anatomia, a gente
percebe, né, a gente aprendeu que o esôfago, ela é uma estrutura posterior aqui à traqueia. Mas no ultrassom, você vai reparar que o esôfago, ele é uma estrutura que ele é mais lateralizado ali do lado esquerdo. E muitas vezes até, ele pode até ser confundido com um nódulo. Não para você que está aqui aprendendo hoje. Mas, por exemplo, a olhos menos treinados ou pessoas com menos experiência, principalmente, por exemplo, vou dizer por mim, tá? No meu começo mesmo, quando eu vi o esôfago, eu falei assim: "Poxa, que estrutura é essa?" Porque na minha cabeça eu tinha aprendido que o esôfago ele era completamente posterior aqui à traqueia. Mas aí depois não, eu fui e aprendi que realmente o esôfago ele é um pouco mais lateralizado e que não é um nódulo isso daqui. A gente vai entender isso daqui melhor nas aulas práticas também. Agora falando um pouco sobre a técnica de exame, nessa parte de sistemático, como é que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai, aprender aqui é em relação ao paciente. O paciente, ele vai ficar, né, o posicionamento do paciente, ele deve ser em decúbito dorsal horizontal. É importante que esse paciente ele fique confortável e que ele esteja numa posição que facilite também a avaliação da glândula. E é por isso que os pacientes, por exemplo, que têm um pescocinho mais curto, eles são muito beneficiados se a gente colocar um coxinha ali no momento do exame próximo aos ombros. Coloquei aqui essa observação de usar um travesseiro sobre os ombros. Isso daqui a gente usa mais realmente em pacientes que têm um pescoço mais curto, a gente pode, nem precisa ser o travesseiro, a gente pode usar um coxinho que a gente coloca aqui atrás do ombro e ajuda na exposição aqui do do pescoço do paciente. Favorecendo também, quando a gente coloca esse coxim sobre os ombros, esse relaxamento da musculatura. A gente tem que pedir para o paciente ele realmente relaxar, ele deita em decúbito dorsal, ele olha um pouquinho mais ali para cima, para poder ele realmente conseguir expor bem essa região do pescoço. A gente pode fazer a avaliação, né, a gente deve fazer a avaliação tanto de forma estática, onde eu vou fazer as varreduras da tireoide, como também eu tenho a possibilidade de fazer a avaliação pedindo para os pacientes deglutir e eu ver o movimento dessa tireoide. Em relação ao equipamento, né, o equipamento a ser utilizado, ele é um transdutor linear de alta frequência, né, de 15 a 5 MHz, onde eu vou colocar lá no aparelho o preset de tireoide, eu tenho que também ajustar a profundidade de campo, ali aproximadamente de 3 a 5 centímetros, ajustando também o foco parcial e o foco total, e caso seja necessário, eu também posso ali ajustar a parte do zoom, como também a parte de ganho total e ganho parcial, para que a gente consiga melhorar ali a nossa imagem. Quando a gente vai falar da técnica mesmo, né, para fazer as varreduras, a gente faz varreduras longitudinais e transversais da glândula, e eu gosto sempre de explicar uma coisa, quando a gente tem um aparelho de ultrassom, né, quando a gente está em mãos com um transdutor, você vai perceber que vai ter uma ranhura em um dos lados do transdutor. Essa ranhura, essa marcação chamada de índex, ela corresponde a essa mesma marcação que você vai observar na tela do ultrassom. Isso daqui ela serve para te orientar. O que que é direita e esquerda na tela, o que que é superior, o que que é inferior. Por exemplo, aqui a gente tem um corte transversal da tireoide, onde a gente percebe que essa marcação aqui, ela deve estar sempre orientada para o lado direito do paciente. Quando eu faço isso, eu faço um corte transversal da glândula e eu observo na tela que esse lado aqui, que seria o meu lado esquerdo da tela, né, esse meu lado esquerdo de quem está aqui olhando, esse lado seria o lado direito do paciente, e aqui o outro lado, onde eu estou aqui apontando, é o lado esquerdo do paciente. Você sempre tem que pensar assim, que o ultrassom é como se você estivesse olhando de frente para o seu paciente. Então, quando você está de frente ao seu paciente, por exemplo, a sua esquerda não corresponde à direita do paciente, aqui no ultrassom da mesma forma. O meu lado esquerdo aqui, por exemplo, olhando de frente aqui para a tela de ultrassom, corresponde ao meu lado direito do paciente, meu lado direito, ele corresponde ao lado esquerdo do paciente. Então, no corte transversal, eu tenho a parte do lado direito, esquerdo, superior aqui em cima e inferior
aqui embaixo. E quando eu quero, a partir daqui, fazer um corte longitudinal, para avaliar essa glândula na longitudinal, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, eu vou ter que deixar a orientação do meu transdutor apontando para a cabeça do paciente, quando eu quero fazer cortes transversais. Esse meu índex, né, ele vai ter que estar apontando para o lado direito do paciente. Quando eu quero estudar a parte de longitudinal, eu vou apontar esse índex em direção à cabeça do paciente, e aí eu vou conseguir obter imagens de cortes longitudinais. E agora lembra, o que aqui era direita, agora vai ser o polo superior, né? E aqui o que que era esquerda, aqui vai ser a parte inferior. Então, aqui é tudo superior e inferior. Tudo que está aqui em cima anterior e aqui embaixo posterior. Então, você vai fazer o estudo de toda a glândula, né, em cortes, em varreduras, na verdade, transversais, onde você vai varrer toda a glândula de forma transversal, depois você vai varrer toda a glândula também de forma longitudinal, e aí você vai chegar realmente à parte de fazer as medidas, né, que é a biometria da glândula tireoide. Como é que vai ser realizada? Aqui no caso, para a gente fazer os diâmetros da tireoide, a gente fazer as medidas, eu tenho que começar pela parte no corte longitudinal. Então, eu faço um corte longitudinal, e eu faço aqui a primeira medida, que é a medida correspondente ao comprimento da glândula. Eu posso vir aqui, eu coloco o meu caliper bem no limite superior da glândula, e venho até o limite inferior da glândula, tirei uma medida. Agora eu vou fazer a segunda medida, que é antero-posterior, e eu vou com o meu caliper na parte mais anterior da glândula, até a parte mais posterior da glândula, e a terceira medida, ela corresponde à medida transversal da glândula, onde eu vou agora fazer um corte transversal dessa glândula, e eu vou pegar até os limites laterais da glândula, e eu vou colocar o meu caliper e medir. Eu vou realizar isso no meu lobo direito, vou fazer essa mesma sequência no meu lobo esquerdo, e depois eu vou fazer também a medida do istmo. Geralmente, o que vai acontecer nas suas agendas, geralmente você vai realizar a medida antero-posterior do istmo. Normalmente, a gente não faz o cálculo do volume do istmo para todos os pacientes. Por quê? Porque ele não vai mudar demais se ele não for, por exemplo, se essa minha medida antero-posterior, ela for menor do que 6 milímetros, eu não preciso calcular todo o volume do istmo, porque não vai ter muita relevância no volume total aqui da glândula. Mas, se preciso for, vou te ensinar como é que é feito essa medida. Mas, geralmente, você faz a medida aqui antero-posterior, ela sendo menor do que 6 milímetros, você só registra essa medida. Se ela for maior, eu vou te ensinar como é que você vai fazer, e aí ela vai ter que ser incluída realmente no volume total da glândula. Uma coisa aqui também para alertar, né, que o CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele pede para que a gente faça, que a gente evite, no caso, essa composição aqui da glândula. Por exemplo, eu não estou conseguindo ver a glândula direito, eu coloco, por exemplo, no modo trapezoidal do transdutor linear, e mesmo assim eu não consigo ver a glândula direito, eu faço todo ajuste de imagem, não vejo, e agora eu vou dar um dual na tela, né, vou colocar metade da glândula aqui, faço um dual e coloco a metade da glândula do outro lado. O CBR, ele pede para que a gente evite esse tipo de coisa. Por quê? Porque tanto eu posso estar superestimando, como subestimando também essa medida. Então, seria até melhor que, por exemplo, você pegue até um transdutor convexo, em caso, se você tem uma glândula muito grande, do que você fazer essa medida tentando compor as imagens. Aqui uma imagem mostrando um esquema, né, das medidas que a gente vai realizar nos lobos. Aqui eu tenho uma imagem longitudinal de um dos lobos da tireoide, eu faço a primeira medida, que é o comprimento, a medida antero-posterior, depois eu faço o corte da transversal e eu faço uma medida transversal. Quando eu quero calcular o volume, né, na verdade, a gente não faz isso daqui na calculadora ou no punho, por exemplo. O aparelho já calcula automaticamente isso daqui para você. Você vai dar essas 3 medidas e o aparelho vai calcular o volume. Mas, por exemplo, vai que um dia você precise fazer esse cálculo, eu vou te explicar como é que é a lógica, né, de que ele é feito. Esse cálculo do volume do lobo, ele é feito como? Do comprimento multiplicado pelo diâmetro, né, antero-posterior, multiplicado pelo diâmetro transversal.
e a gente multiplica por uma constante de 0,52, isso daqui vai dar o volume. Lembra que eu falei sobre a parte do cálculo do volume do istmo? Caso você necessite fazer esse cálculo, quando você faz, por exemplo, essa medida do comprimento antero-posterior e ela der maior aí do que 6 milímetros, como é que você vai medir? Você vai pegar um corte transversal, vai usar como limitação a parte aqui da, você usa a traqueia como seu limite, então seria os limites aqui do istmo, você faz uma medida transversal, faz um corte longitudinal em cima do istmo e mede o comprimento e o diâmetro antero-posterior. E aí também vai ser calculado o volume do istmo, para que, nos casos que você precise, você vai acrescentar o volume total da tireoide. E o volume total da tireoide, ele é dado pelo quê? Pelo volume do lobo direito, mais a soma do volume do lobo esquerdo, mais o volume do istmo. Esse é o volume total da tireoide. E a biometria da tireoide, quando a gente vai calcular, né, o volume total da glândula, eu tenho tanto referência para recém-nascidos, como eu tenho referências ali para adultos. Adulto, ele vai variar entre 6 a 15 centímetros cúbicos, e recém-nascido entre 0,4 a 1,4 centímetros cúbicos. E uma coisa que eu sempre gosto também de explicar é que o volume total da tireoide, ela depende muito da superfície de área corpórea. Então, assim, não se prenda muito também nesse padrão de referência, como, por exemplo, eu peguei uma tireoide, um volume total de 16, 16,3, tá alterado? E aí, mas aí você percebe que o paciente, ele é alto, né, um paciente bem alto, por exemplo, lembre sempre que o volume depende da superfície da área corpórea, então, assim, pode ser o normal daquele paciente. E eu sempre gosto de mostrar que o volume da tireoide, ele depende de algumas coisas, por exemplo, de modificações fisiológicas mesmo que a gente pode encontrar e ser normal. A tireoide, o volume dela vai ser maior no sexo masculino, a gente pode ter um aumento do volume com a própria idade. Lembra que eu acabei de falar que o volume da tireoide depende também da superfície corporal, do peso desse paciente, da ingestão diária de iodo, de pacientes, por exemplo, que estejam ou não gestantes, a gente pode ter sim um aumentozinho do volume, uma reduçãozinha do volume, a gente pode ter alguma modificação nesse período gestacional, e a gente também tem que, a gente tem alguns estudos que mostram que a tireoide fica com maior volume entre o 16º e o 23º dia do ciclo menstrual, no caso aqui das mulheres. Agora, claro que tem algumas coisas que não são normais, que vão alterar o volume da tireoide, né, que a gente tem algumas modificações patológicas. Dentre elas, pode ser o quê? Algumas doenças tireoidianas, hepatite, insuficiência renal crônica, tudo isso daqui pode modificar o volume da minha tireoide. E como a gente falou no comecinho da aula, né, no decorrer desse curso, a gente vai aprendendo algumas patologias aí da tireoide, que a gente pode ter patologias congênicas, hiperplasia da tireoide, tireoidites, neoplasias, mas a gente vai deixar para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso nos próximos módulos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Hoje eu queria realmente que a gente visse mais a parte da normalidade e de como a gente precisa realizar realmente essas medidas. E eu te aguardo aí na próxima aula.